Em nome do nosso Deus, Wamba Lendo, em nome da nossa santa, Mamãzinha, Mamãe Mafuta, Mamãe Kipavi Tecipa, em nome do nosso Salvador, Papa Queimando Vetuno, Papa Mpade Buca Maquengo, Tsuka, Denga, Tete. Daqui é o vosso mano Tatanzela Congo, do clã de Kimbari, fiel da religião padista. Trago aqui um tema hoje para falar sobre a morte e a ressurreição do Papa Mpade, aquele que foi degolado, arrancaram-lhe a traqueia, no dia 24 de junho de 1944, a mando do colono, do governador belga, porque o Papa Mpade era perseguido a nível da África naquela era. Portanto, vamos trazer aqui este assunto. Esta entidade que vocês estão a ver é o Papa Mpade Bucaqueba Nsuka, o segundo salvador dos africanos. É assim que nós, fiel da religião padista, acreditamos e temos fé e a crença. Tudo começou depois do Papa Kimbangu escrever a carta ao Tata Luqueloqueco Tomás, depois da reunião com os 90 Gunza e os 7 conselheiros, como o Papa Kimbangu havia pedido um sucessor para dar continuidade ao seu trabalho. Então, dos Gunzas lá presentes, cada um queria ser o escolhido para fazer o trabalho e dar continuidade ao trabalho do Papa Kimbangu. Mas no meio de todos os nomes que foram mandados na carta do Papa, enviado para o Papa Kimbangu na prisão, não se obteve resposta da parte do Wamba para escolher algum sucessor aí. Então foi assim que o Wamba orientou ao Papa Kimbangu para escrever ao Tata Sialambata Tomás, que é o pai do Papa Mpade Bucaqueba Nsuka. E o Wamba lhe disse: você já conhece quem é o teu sucessor, porque nós já mostramos e você viu ele nas tuas visões. Então é assim que você deve escrever no endereço onde estava o Tata Sialambata Tomás. Então a carta chegou até ao Papa Mpade. Recebeu o Tata Luqueloqueco Tomás e quando ele recebeu, reuniu com os Gunzas para mostrar o conteúdo da carta. Então é assim que os Gunzas, ninguém viu o seu nome a constar na carta do Papa Kimbangu como sucessor, mas o Papa Kimbangu mandou levar a carta até ao Tata Sialambata Tomás. Então foi levado a carta e foi assim que o Papa Mpade teve acesso à mensagem do Papa Kimbangu. Então quando o Papa Mpade recebeu a carta, o Papa Mpade respondeu: eu já tenho trabalhado com o Papa Kimbangu, mas na altura o Papa Mpade era um dos responsáveis da Igreja Exército da Salvação. Depois da leitura e análise profunda do conteúdo da sua carta, então foi assim que o Papa Mpade abraçou e fisicamente deu o avante no trabalho salvatriz que ele começou no dia 7 de setembro de 1939. Mas o que aconteceu no dia 7 de setembro de 1939? Então foi assim que o Papa Mpade pegou a casa, os benefícios, as vestes, tudo aquilo que lhe tinham dado na comunidade belga para fazer o trabalho dele. Então foi assim que o Papa Mpade foi diante dos líderes da Igreja Exército da Salvação entregar tudo aquilo que eles tinham dado ao Papa Mpade. O Papa Mpade renunciou tudo. Eles disseram que o trabalho dele começou. Então, diante do governador Pierre Riquemans e do bispo de Lupiano, o Papa Mpade solicitou, dizendo: eu, Mpade, vou refundar a religião dos nossos ancestrais. Então, este foi o grande motivo para que os belgas condenassem o Papa Mpade. Então, nessa cena, o governador Pierre Riquemans, este que vocês estão a ver aqui na imagem, este aqui, o bispo de Lupiano, este que vocês também estão a ver aqui na imagem, este aqui, okay? E este é o Papa Mpade. Então, o bispo de Lupiano e o governador Pierre Riquemans, vendo isso, meteram o Papa Mpade no tribunal, onde o governador Pierre Riquemans tornou-se juiz-presidente do tribunal. O arcebispo de Lupiano tornou-se delegado, apóstolo e promotor do CB e do RU. O bispo Verning se tornou escrivão. 85 participantes, todas as testemunhas estatais, autoridades, clérigos, missionários católicos, protestantes, salvacionistas e colonos belga. Significa, o Papa Mpade foi posto num tribunal eclesiástico de excepção composto por estas entidades que mencionamos. Então, foi assim que eles começaram a julgar para condenar o Papa Mpade. Então, a intervenção do segundo Salvador Mpade foi para responder às obrigações religiosas dos cidadãos e as suas observações. Ele tinha colocado diretamente sobre a questão relativa à independência do Congo sobre o plano político, socio-espiritual, que tem o seguinte conteúdo. O Papa Mpade invocou o Deus dos negros para remover
os tronos das autoridades belgas e substituir para os nacionais congoleses. Assim, os negros sucederão aos cargos de responsabilidade e serão eles próprios grandes mestres do seu próprio destino. Eles vão lidar com assuntos públicos. Em termos claros, haverá reis negros, ministros negros, governadores negros. E, ao nível de todos os escalões, será o negro quem reinará. A este respeito, ele perguntou ao Pierre Henrique Mans para olhar para o relógio. Como eram 15 horas, e lhes disse: em 3 horas, todos os belgas deixarão o Congo, seja às 18 horas. Por isso, foi uma linguagem profética que indicaria que os brancos não continuariam a reinar os negros. Em primeiro lugar, em 1939, considerado o final da primeira década. Por quê? Porque foi nessa época que o Papa Pade, diante dos colonos belgas, disse que vai refundar a religião dos nossos ancestrais. Atenção que o Papa Pade está dizendo que vou fundar. Refundar significa é algo que já existe. Infelizmente, pela ocupação colonial, deixou-se de se ouvir, e principalmente com a prisão do Papa Kimbangu de Atuma. Em seguida, em 1949, como o fim da segunda década, e finalmente em 1959, sendo o fim da terceira década. Vamos olhar para o ano de 1949. O que aconteceu? Início da independência da África. Muitos países começaram a proclamar a sua independência. Em 1959, finalmente em 1959, sendo o fim da terceira década. Assim, as revoltas do 4 de janeiro de 1959, como prometido e profetizado pelo Papa Pade. Foi pânico total. Pade falou de diarreia, feito que precipitou a saída forçada dos belgas, embora dotado de força e de armas de guerra da polícia, mas depois, com a erupção de soldados espirituais que vieram para resgatar os negros, que são os homens anãos extraterrestres que apareceram no domingo de 4 de janeiro de 1959, como mostra aqui esta imagem. Em consequência de tudo isso, o tempo foi passando e o Papa Pade foi sempre perseguido, prisões atrás de prisões. Então foi a sua degolação, degolaram o Papa Pade, nesta imagem que vocês estão a ver aqui. Okay? Foi uma imagem feita à mão para retratar o dia em que teve este acontecimento. Na sequência do mandato de parada internacional iniciado pelo senhor governador-geral de Leopoldville, a presença e suspeita de Pade foi observado no portão da fronteira da ex-colônia francesa, isso é, no Congo, Brazzaville. Vai terminar que as autoridades locais de Brazzaville, para realizar pesquisas e procuras musculares em toda a extensão da sua terra, através de uma grande recompensa de dinheiro, automóvel e casa de luxo, a qualquer pessoa que trazer Pade, vivo ou morto. Então, no entanto, conforme o comunicado havia saído, muitas autoridades perseguiram o Papa Pade, mas os soldados do Congo Brazzaville, que pertenciam ao Congo francês, eles disseram que eles iam fazer esse trabalho de agarrar um Pade e entregar na mão dos belgas, vivo ou morto, de preferência morto para os belgas, visto que o Papa Pade, sempre que ele metia numa prisão, ele está lá dentro, mas assustavam o Papa Pade, já estava fora a fazer o trabalho de transmitir a mensagem, de ensinar os africanos. No entanto, parado por um grupo de 3 soldados da tribo Mbongo, dessa colônia francesa, Pade foi agarrado, amarrado no local onde estavam a realizar o seu culto. Papa Pade foi degolado, ou seja, os soldados, conforme vocês estão a ver, né? Vou meter de novo aqui a imagem, está aqui. Vocês estão a ver nessa imagem, os soldados pegaram a sua sabre e espetaram aqui, arrancaram a traqueia do Papa Pade. Eles arrancaram a traqueia do Papa Pade. Foi no sábado, dia 24 de junho de 1944, e levaram diretamente para o Hospital Geral de Brazzaville, via residência do chefe do distrito de Mbongo, no posto Boko, para deixar guardando a opinião das autoridades de Leopoldville para futuros acordos. A descida em Brazzaville do médico legista de Leopoldville confirmou a morte efetiva do Papa Pade, mas ele só confirmou no dia 25 de junho de 1944. A notícia foi recebida com muita alegria e satisfação pelos colonos belgas. Mas depois, o Papa Pade ressuscitou na segunda-feira, do dia 26 de junho
de 1944 que permitiu extraditá-lo para Leopoldville para a direção da atual prisão militar de Ndolo, onde foi calorosamente recebido por todos os fiéis prisioneiros, apesar de ser castigado por 216 chicotadas, programado de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Porque a ressurreição do Papampadi fez baixar o plano dos belgas, que era o seguinte: com a notícia do Papampadi, eles não queriam entregar o povo do Papampadi, mas estavam a preparar o ritual para comerem o corpo do Papampadi. E pela graça do Amba, isto não se concretizou. E este Papampadi, ele ressuscitou e continuou a fazer o seu trabalho até 1991. Papampadi continuou a instruir, deixou as orientações, deixou os princípios, deixou as leis, deixou os rituais que os africanos devem fazer, seja nas qualquer tipo de cerimônia, funeral, tudo que tem a ver com o africano, o Papampadi deixou escrito e faz parte das doutrinas que o africano deve aprender. Deixou também os princípios para ingressar na crença dos nossos ancestrais. Então, é assim que está marcado esta data, conforme vocês estão vendo aqui na imagem. As pessoas às vezes perguntam assim, mas, Tatanzilo, se foi o dia que o Papampadi foi degolado, por que esta data não é visto com tristeza? Sim, porque este sangue que foi derramado é que comprou a liberdade de todos os homens de cada tribo e tribo da nossa terra. Então nós devemos nos alegrar pelo sacrifício do Papampadi, porque ele não recuou quando recebeu a mensagem de dar continuidade ao trabalho do Papá Kimbangu. O Papampadi foi castigado, tentaram queimar o Papampadi vivo, está tudo lá. O Papampadi era posto no sol, ou seja, de manhã até o sol entrar, amarrado com o pescoço, a cabeça virada ao sol, porque tinha uma corrente que ele puxava para trás. Acredito que vocês já viram esta imagem em alguns livros, ok? Essa é a referência que vocês estão vendo aqui, ela é meio antiga, mas esta é a referência de como o Papampadi era tratado. Mpadi Buka Makengo Ntsuka. É este aquele que o Papá Kimbangu disse: eu sou o primeiro Simão, atrás de mim virá o segundo Simão, que será duro como uma pedra. Vocês vão fazer de tudo, mas não vão conseguir lhe matar. Então, em consequência de tantas, de não conseguirem cumprir o plano de matar o Papampadi e comerem a carne do Papampadi, foi assim que o Papampadi foi passando de prisão em prisão, porque até que, pelo decreto número 56, na quinta-feira de 5 de abril de 1946, o senhor governador-geral Pierre Henrique Mas ordenou que Mpadi será internado na prisão central de Eville na quarta-feira de 17 de abril de 1946, onde ele foi ficar ao lado do Papá Kimbangu de Atungu. Ficaram 5 anos, 5 meses e 26 dias antes da morte do Papá Kimbangu, ok? Então, é já para falar aqui alguns dos nossos irmãos que não sabem onde é que foi a última prisão também do Papá Kimbangu e fazem muita confusão, porque o Papá Kimbangu foi tirado de prisão em prisão, prisão em prisão. Foi assim que eles foram trocando, porque em cada prisão de metiam um Papá Kimbangu, quando assustavam o Papá Kimbangu, não tá. Estava na aldeia X a fazer aquele trabalho. Quando metiam o Papampadi numa prisão, chamavam o Papampadi, olha, o Papampadi está em Angola. Eles mandavam o mandato aqui para o governo português para a captura do padre. Quando ia onde estava o padre, olha, o padre está na Namíbia, olha, o padre está na África do Sul, o padre já está na República, o Papampadi não ficava no sítio, então ele ia sempre transmitindo a mensagem. É necessário se encontrarem com o Papá Kimbangu para concluírem, para dar a conclusão. Você que deve se falar da nova aliança que o Amba fez com seus filhos. Deve se falar. Eu sei que muita gente nunca ouviu falar de Matuta, Matubinda, Matucanga. Nunca ouviram falar. Então, devem perceber também isto que foi dito, que foi programado para a realização da concretização da independência espiritual do próprio africano. E isso só foi possível por causa desta entidade, Papá Kimbangu de Atunguma, e por causa desta entidade, Papampadi Buka Makengo Ntsuka. Mas o trabalho começou por esta entidade, Mamã Nzingambandi. Começou por esta entidade, Mamã Mafuta, e pela Mamã Kempavita Esipa, que profetizou a vinda do Papá Kimbangu de Atunguma. E também poderemos mencionar aqui a Mamã Kinzembo e a Mamã Luila. Tem grande responsabilidade na história e na vinda desses dois. Terminamos por aqui, em nome das nossas santas, Mamã Nzinga, Mamã Mafuta e da Mamã Kempavita Esipa. Dolo, Linga, Teteate.